Bem-vindos ao Departamento Zero, o podcast onde falamos sobre departamentos invisíveis ou que não existem. E hoje vamos falar sobre um departamento fantasma, o departamento da inteligência artificial e do trabalho feito pela inteligência artificial. E comigo hoje temos aqui então o Pedro Esteves. Pedro, formador especializado em empreendedorismo e inteligência artificial, mestrado em gestão de pequenas e médias empresas, especializaste em usar ferramentas de inteligência artificial e tecnologias no-code para criar protótipos, validar ideias de negócio e ajudar startups a transformarem conceitos em realidade. Pedro, bem-vindo ao Departamento Zero. Obrigado. Como é que estás? Está tudo bem, muito obrigado. É bom ter-te aqui em Lisboa. Nós já trabalhámos juntos em Lisboa, entretanto passaste para o Algarve, certo? Sim, exatamente. Exatamente. Aqui no Algarve tu criaste um portal, entretanto, e o teu percurso levou-te a criar um portal de inteligência artificial, o portal de Inteligência Artificial Hoje, Exato. Que conecta pessoas e empresas ao universo da inteligência artificial, e mais recentemente lançaste o livro Inteligência Artificial Generativa com Confiança. Tens aí. Tenho aqui. Espetáculo. Para todos vermos e para verem lá em casa. Que é um manual, uma leitura de fim de semana para quem quer tirar a carta de condução da inteligência artificial generativa. Isto num fim de semana fica-se a perceber os perigos, não perigos, fica-se a perceber até onde é que podemos ir e algumas ferramentas e exemplos. Portanto, é uma obra no sentido de ajudar as pessoas que querem começar e estão no zero, querem começar a perceber um bocadinho mais, para além daquilo que é dito nos média, por exemplo. Ok. Malta que não saiba mesmo por onde começar e que até esteja se calhar confusa sobre qual é que é a potencialidade da inteligência artificial e de que forma é que pode aplicar o seu negócio, tem então um bom... Tem sim senhor, tem a leitura de fim de semana. Recomendo bastante. Também já li, gostei bastante, acho que foi um excelente trabalho que fizeste e que ajuda bastante aqui a malta a arrancar. Pedro, aqui para quem não te conhece, fala-nos se calhar um bocadinho aqui da tua trajetória, o que é que te apaixonou aqui pela inteligência artificial, como é que chegaste até aqui? A inteligência artificial, na verdade, esta última que nós chamamos a generativa, ao qual associamos o ChatGPT e o Google Gemini, na verdade começam há apenas 2 anos, né? Portanto isto é uma coisa bastante recente, tendo sido comercialmente disponibilizados cerca de setembro de 2022. Eu tive a sorte, estava a começar o tal mestrado que referias há pouco em gestão de PMEs, que terminei curiosamente esta semana. Muito obrigado. Que foi feito com inteligência artificial generativa, é uma das primeiras dissertações de mestrado que podemos falar mais à frente, que utilizam esta tecnologia para analisar sentimentos nos comentários dos clientes. Portanto, é algo interessante, porque podemos, em grandes volumes de comentários, perceber como é que as pessoas estão a sentir, positivamente, negativamente, e começar a partir daí tirar informação relevante para o nosso negócio. Ou seja, reviews a que as pessoas dão sobre o teu negócio. Sim. E tu podes então começar a tirar ilações e se calhar feedback. Ok. Sim, repara, imagina-me, nós temos plataformas online onde temos o nosso negócio listado e depois está sujeito a comentários, não é? Quando esses comentários começam a ser bastante volumosos, portanto no sentido de haver bastantes comentários, começa a ser difícil depois traquear tudo, como é lógico. Então basicamente desenvolvi um sistema que faz essa análise utilizando esta tecnologia. Qual é que é a novidade que vem aqui? Isto já é feito anteriormente, portanto, tradicionalmente chamamos isto de machine learning e utilizamos análise de sentimento com este tipo de metodologias e, na verdade, a situação anterior, este método mais tradicional é um bocadinho mais complexo, tanto na preparação dos dados para análise como também na própria preparação dos profissionais. Esta metodologia que eu desenvolvi é uma metodologia que pode ser ensinada, por exemplo, numa pós-graduação ou numa formação muito mais curta, que é também uma das propostas do livro, que é utilizar a inteligência artificial para nos ajudar e conduzir-nos na criação de programas e automações que queiramos ter para a nossa vida. Ok, não é para te substituir por completo, ou seja, é para te ajudar a guiar o caminho, no fundo. Muito pelo contrário, na substituição. Falamos até numa elevação daquilo que é as capacidades da pessoa. Aquele que é o designer hoje, se calhar, se conseguir dominar estas ferramentas, passa a diretor de design. Porque o que a inteligência artificial generativa nos dá, esta última tecnologia que gera vídeo, gera texto, gera som, imagem, no fundo, o que ela nos vai permitir é não estarmos sujeitos àqueles que eram as camadas intermédias que existem nas empresas, não é? E nesse sentido, nós, se tivermos uma visão e que queiramos implementar, temos agora uma ferramenta que nos ajuda a cortar uma série de passos, reduzir custos de investimento e afins, e permite-nos ter muito mais liberdade. Chamo-lhe ter os superpoderes. Okay. De manhã, quando abro o ChatGPT no ecrã do lado, é como se estivesse a calçar as luvas mágicas para começar a trabalhar. E sobre isso temos muito que falar, porque eu posso dizer que esta tecnologia na minha vida teve uma influência muito positiva ao ponto de mudar.
Ok. Sim. A nível profissional, a nível pessoal também, como é que... Sim, a nível profissional, essencialmente, porque a nível pessoal não, só se for no sentido da realização, mas eu uso aqui um exemplo. Por exemplo, 2024 está agora a acabar. Eu creio que tenha atingido alguma proficiência nestas ferramentas no final do ano passado, quando já tinha um ano de utilização de seguida, e posso dizer que, por exemplo, só neste ano, para além de um trabalho normal que todos temos, né, porque temos todos de pagar as nossas contas, eu ainda fiz a dissertação de mestrado, escrevi o livro e tenho o portal. Tudo construído com a ajuda da inteligência artificial, porque é o que esta capacidade que ela tem, é de desbloquear o nosso processo criativo e de nos ajudar acelerando ou dando-nos caminho para fazer algo que anteriormente achávamos que não era possível ou que não conseguimos fazer. E no fundo, se passas a acelerar, como tu dizes, o tempo que tu gastas ou que tens que investir numa tarefa, numa operação, o que for, tu quase que consegues redobrar. Tu passas ou seja, um Pedro passas a ser ter 3 Pedros ao mesmo tempo. A nível de otimização do tempo, consegues fazer o triplo das coisas, o triplo dos projetos. A escolha já passa a ser tua. Na verdade, aliás, isto eu refiro aqui na introdução, e é uma das propostas que faço, que é, uma vez utilizando estas ferramentas, podes fazer uma de 2 escolhas. Ou tens mais tempo para ti, porque fazes o mesmo num menor espaço de tempo, ou então consegues fazer muito mais na mesma jornada de trabalho. Portanto, é muito uma escolha pessoal, mas acima de tudo o que nós temos aqui é um aumento de produtividade que nos vai permitir ter mais flexibilidade para escolhermos o que é que realmente queremos fazer. Ou melhor, ou para podermos fazer aquilo que queremos fazer, mas não temos tempo atualmente. Estas ferramentas vão nos ajudar. E isto acaba por levar a todo este circuito de inteligência artificial em que eu me venho envolvendo, portanto, com o próprio livro, a criação do portal, a própria dissertação de mestrado. Portanto, eu abracei a inteligência artificial dita generativa com todas as forças que poderiam haver. Okay. E para mim os resultados já são evidentes, e agora sinto que é um bocado a minha missão também de passar isto para as próximas, para as pessoas, e de ensinar com segurança, porque estas ferramentas não estão livres de perigos e de coisas que nós até podemos discutir agora mais à frente. E pronto, é nesse sentido que eu estou neste momento a posicionar-me como formador na área de inteligência artificial generativa para a gestão e para a produtividade. Ok. E, no fundo, acaba por ser ferramentas que podem ser utilizadas nos diferentes áreas que existem, ou seja, e em várias indústrias. Há uma em que tu te especializes mais, há uma em que gostes, ou tenhas pelo menos um gosto mais especial, por exemplo, a restauração, e se essas técnicas e se a utilização destas ferramentas podem ser usadas para todas as áreas. Eu creio que de uma forma ou de outra vão haver aplicações transversais, porque, por exemplo, todas as áreas geram e-mails, todas as áreas praticamente geram conteúdo visual para redes sociais, mas se quisermos ir mais longe, quase todas as áreas também podem beneficiar com pequenas automações que programamos. Portanto, eu ainda não sei dizer quais os setores exatamente onde se pode beneficiar, mas realmente um bocadinho de cada setor pode. Vou usar exemplos práticos. Por exemplo, sabemos que ainda há pouco estava numa formação, há pouco, como quem diz, na semana passada, estava a dar uma formação a um grupo que tem várias empresas, desde restauração, tem metalomecânica, tem recursos humanos, e então eu tive de trazer uma série de exemplos para poder alimentar ali a discussão e poder, no fundo, também transferir algum valor para as pessoas que lá estavam, não é? E também o interessante é que o contrário acontece, porque cada indústria depois faz perguntas específicas. E, por exemplo, na metalomecânica, o interesse deles não era conteúdo nem nada que se pareça. O interesse deles era só acelerar o processo de orçamentação. E a inteligência artificial generativa é particularmente eficaz a conseguir fazer isso. Principalmente se nós já tivermos histórico de orçamentos. Na medida em que pode-se criar aquilo que se chamam os ditos agentes, sem grande dificuldade, em que se carregam exemplos 3 ou 4 orçamentos tipo, e pronto, basicamente a partir daí para a frente, sempre que nós criarmos um novo, ele vai buscar a informação antiga e gera o documento-chave que depois revemos, claro, mas aí está uma aplicação. Temos o caso da saúde, por exemplo, em que podemos utilizar para responder a clientes, podemos utilizar para gerar conteúdo, isto na perspectiva mais simples que existe do utilizador. Vejamos muito mais fundo do que isso é possível. Sim. No fundo há um conjunto de necessidades, ou seja, por exemplo, nesse cliente que falavas, nessa empresa de metalurgia, os clientes vão ter necessidades, a empresa há de ter respostas, e depois há um conjunto de fatores que se interligam e que dá para criar uma proposta de forma automatizada. Sim. E muitas mais propostas, porque é feito
de forma automática. Sim. Então se calhar tens que ter uma pessoa a validar, não tens que ter um conjunto de pessoas a validar. Não, tens a mesma pessoa que levava 3 ou 4 dias a fazer um orçamento, porque é natural que assim seja em algumas circunstâncias. Exatamente. Agora, ao fim de uma manhã, se calhar já consegue ter um documento preparado para ser aprovado ou por um chefe, ou por um gerente, ou então para enviar ao próprio cliente. E essa é uma das coisas espetaculares que esta tecnologia nos traz, é que, principalmente naquilo que é o trabalho repetitivo, nós começamos a adquirir e a cortar tempo, a fazer atalhos. E é aqui que começam realmente as vantagens. E depois todos estes minutos poupados, que em algumas circunstâncias são bastantes, quer dizer, começam a representar horas. Depois horas representam dias, e dias semanas, e a vida começa a ficar mais flexível, e a pessoa pode então tomar a seguinte escolha: ou agora trabalho menos horas porque consigo fazer mais nas mesmas, ou então faço mais nas mesmas 8 horas, faço um negócio que pensei que queria fazer e já penso que queria fazer e não faço. Enfim, depois a pessoa toma a sua decisão, não é? Ou mesmo focares mais tempo no teu negócio, mas noutras fases do processo. Vou dar um exemplo. Nós, por exemplo, na agência, o que acaba por acontecer é introduzimos bastante as ferramentas de inteligência artificial para a produção de conteúdo, para nos ajudar com processos que antes demoravam um imenso tempo e que agora conseguimos reduzir. E isso permite, não faz com que sejamos menos, não faz com que tenhamos muito mais clientes, mas faz com que consigamos dedicar mais tempo a outras fases do processo. Ou seja, à mensagem, à parte estratégica, lá está. E aí conseguimos melhorar a qualidade do serviço que entregamos. É interessante nessa perspectiva. Referias um ponto que é mera percepção humana, e eu, como formador e no fundo como professor também, estou sujeito a isto porque tenho colegas que são um bocadinho mais antigos do que eu e veem as coisas um bocadinho de outra maneira. E assim, em circunstância, ou melhor, só em pequenas circunstâncias é que esta tecnologia nos pode substituir, digamos assim, e pode passar aquela sensação de que há uma batota aqui a ser feita, que é quando a pessoa decide utilizar a tecnologia para a substituir, o que já agora não aconselho, porque vai, muito provavelmente vai se arrepender e vai passar umas vergonhas, porque ela não é assim tão boa quanto os média traçam, e os média dizem que o mundo vai ser tomado muito em breve, e calma, não é isso. Tudo bem que estamos numa fase de grande avanço, mas não aparenta que vá haver um apocalipse tão cedo. Agora, eu pergunto o seguinte: se nós desenvolvemos técnicas e tecnologias, portanto, desenvolvemos técnicas com tecnologias que nos permitem, lá está, em vez de gastar 2 horas a fazer publicações ou coisas que são ditas chatas e gastarmos só 15 minutos ou meia hora a fazer, então temos 1h30 para quem? Para estar a falar com o nosso cliente. Exatamente. Para estar realmente a ouvir os seus problemas, as suas dores, a perceber como é que vamos poder ajudá-lo. Ou seja, a verdadeira potência do cérebro humano começa a ficar disponível para aquilo que interessa. Portanto, a inteligência artificial dá-nos espaço para nós podermos utilizar a nossa criatividade com o cliente ou com nós próprios. Portanto, depois depende da nossa circunstância. Mas é interessante porque lá está, e é o que tu dizes, a percepção que as pessoas têm sobre a inteligência artificial por vezes não é a melhor. E nós depois, como em tudo, não é? Ouvimos, lemos alguns títulos de umas notícias aqui, ouvimos algumas opiniões no café, e lá está. Sentes que a população não está preparada para esta evolução, e o que é que pode ser feito? Lá está, tu já tens um papel ativo ao dar formações e a falar sobre isso, mas será que não devia ser algo, por exemplo, ensinado nas escolas? Como lidar com a inteligência artificial e como é que ela nos pode ajudar e não substituir? Sim. Sem dúvida, e aliás nas escolas é muito relevante, porque os jovens, a malta nova está tudo a usar. Portanto, é uma revolução demasiado grande para ser parada neste momento, já não vale a pena, também a onda é demasiado forte. Agora, nós temos de perceber o que é a opinião pública, o que é que os média dizem e o que é a tecnologia, o que é que ela nos permite fazer. E posso dizer que eu não tenho como quantificar aqui, mas aquilo que é traçado nos média é exagerado. Portanto, mais uma vez, nós não estamos perto do apocalipse ainda, porque as ferramentas são mesmo limitadas. Elas podem parecer a uma pessoa que usa pela primeira vez, realmente é surpreendente, como me surpreendeu a mim. Mas depois vamos avançando e começamos a ver, ok, surpreende, sim, continua a surpreender, mas ok, afinal aqui não é tão avançada quanto eu pensava, afinal não consegue fazer isto, anda aqui a enrolar, como se costuma dizer, não é? E é nesse sentido que eu acho que tem que existir a educação nas escolas e a educação nas gerações mais jovens, para eles compreenderem como é que vão utilizar a ferramenta, não se deixando substituir, da mesma forma que nós ensinamos os mais novos a usar, por exemplo, Google. Porque no fundo este tipo de ferramentas vão ser um substituto de Google e de outros motores de busca que eles utilizem.
Portanto, é também importante falarmos de coisas como vieses da informação, porque, portanto, há coisas que podem não corresponder à realidade, ou as ditas alucinações que a máquina tem, que inventa coisas que não existem, e depois aquilo está num texto muito bem escrito e parece credível. Vejamos ver, aquela data não existe. Eu tenho inclusivamente na minha própria formação, porque este livro dá origem a uma formação de fase inicial, um exemplo de alucinação em que eu pergunto à máquina quem é que é o autor do livro, com as descrições, e a máquina identifica de facto aqui os territórios criativos enquanto editora, e eu identifico o próprio livro, mas depois dá um nome diferente ao autor. Portanto, num texto completo passa despercebido porque a pessoa pensa, ok, isto está tão bem escrito que o humano acaba por sofrer aquele viés, não é? Automaticamente assume que é verdade, mas se formos analisar com atenção vemos que temos aqui um problema. Nesse sentido, avancei para a criação do portal da inteligência artificial, que é um portal que pretende conectar as pessoas e as empresas à inteligência artificial, onde basicamente convidamos um conjunto de especialistas nas várias áreas do saber, gestão de produto, no marketing, na ética, e eles falam-nos sobre como é que a inteligência artificial está a afetar ou está a influenciar os seus setores, as suas áreas de trabalho, e eu dou-nos exemplos práticos de como ela pode ser aplicada e como a estão a aplicar. Portanto, no fundo é um portal que vai ter características cada vez mais educativas, na medida que muito em breve terá também um fórum onde as pessoas vão poder discutir e perceber, trocar ideias, mas acima de tudo um local onde onde existem pessoas que são o timoneiro, digamos assim, pessoas que saibam conduzir o barco, que conhecem a tecnologia, que estão presentes e ajudam os outros que não sabem a conduzir-se também e no fundo a perceber como é que capturam o valor desta tecnologia. E a antecipar também, lá está, todas estas questões que se levantam e a poder logo informar sobre como gerir, ok? Sim. Por exemplo, imagina, tu muito em breve vais poder entrar no website e ir a um local de fórum, que será no fundo um fórum, uma mini rede social, em que podes perguntar, eu tenho esta situação na minha empresa, gostava de fazer isto, e colocas e vão ver pessoas que vão dizer, olha João, experimenta isto, nós fizemos isto, olha, vê este link com esta automação, vê como é que nós fazemos, e pronto, esse é o objetivo. Ou seja, ajudar a esclarecer as pessoas, e atenção, isto é uma plataforma feita para o público em Portugal, não quer dizer que seja só português, mas é em Portugal, que é o que nos interessa por enquanto, e pronto, vai ser um centro de debate sobre a tecnologia. Ok, fixe. E diz-me uma coisa, olhando, lá está, a tecnologia evolui cada vez mais rápido, é exponencial. Como é que vês daqui para a frente a evoluir? Porque nós achamos sempre, ok, o ponto em que nós estamos agora é o máximo, mas não, está sempre a evoluir. Há assim alguma coisa que tu identifiques que vai evoluir e que notes que seja, que vai ser uma grande mais-valia para as empresas, para quem atua nestas áreas? Há aqui duas coisas que tocam à inteligência artificial, que são os dois grandes domínios. Um deles é o domínio que eu chamaria o prático, o domínio em que nós percebemos como capturar este valor e como utilizar no nosso dia-a-dia, seja nas empresas, seja na nossa vida pessoal. E depois temos um segundo domínio que é o que eu chamo o filosófico, que é onde nós vamos especular sobre o que é que acontece e o que é que acontece. Pronto, essa é a pergunta que me fazes, recai um bocadinho naquilo que eu considero o domínio mais filosófico, que é um domínio onde eu não me foco muito. No entanto, eu não deixo de ter aqui uma visão, porque para todos os efeitos estou sujeito todos os dias a esta temática e acabo de estudá-la, e inclusivamente acabei uma dissertação de mestrado muito recentemente onde esta tecnologia foi usada, portanto houve a necessidade de investigar um bocado mais. Agora é assim, acima de tudo eu não estou a ver grandes alterações na tecnologia em si, a não ser a sua atualização para se tornar melhor, mas onde eu estou a ver grandes diferenças é na própria sociedade. A forma como as pessoas se comportam. E isso tu já se calhar notarás. Tal questão, por exemplo, os hábitos de pesquisa estão a começar a passar para o ChatGPT e para o Google Gemini, o que quer dizer que aquele hábito de pesquisa de ir ao Google, pesquisar pelas palavras ditas-chave, não é? A nossa tal query, e a seguir ter resultados e analisar os vários resultados, isso vai desaparecer. Muito em breve nós dizemos ao Google Gemini, ao Cloud, ao ChatGPT, o que é que seja, perguntamos-lhe o que é que ele quer, ele vai analisar a informação como entender, digamos assim, ou como estiver programado, e no fundo entrega-nos essa informação de uma só vez. Ou seja, eu vejo mais mudanças nos hábitos das pessoas do que propriamente grandes mudanças mais na tecnologia, para além da atualização que vai sofrer, porque isso é
É inevitável porque as grandes estão a investir muito dinheiro e há muito dinheiro metido aqui ao barulho, e normalmente quando há muito dinheiro metido ao barulho já não se volta atrás. Tá bem? Até porque nós não sabemos, e isto é importante dizer, estamos todos convencidos que o ChatGPT é revolucionário e afins, mas nós nem sabemos se a empresa vai sobreviver neste momento, nem a própria empresa sabe se vai sobreviver, porque nós estamos num campo novo, isto é tudo novo, tal como foi a internet se calhar nos anos 90. Portanto, acima de tudo o que nós temos de perceber é o que é esta tecnologia, independentemente de ser ChatGPT, Google, Cloud, outra qualquer, o que é, como é que eu posso utilizar e retirar valor. Só isso. Agora, se andarmos a correr atrás das novas ferramentas que vamos saindo, nunca vamos conseguir ser bons a utilizá-la para o dia a dia. Pois, mas lá está a dizeres essa questão do ChatGPT, de ser algo que não sabemos, o quanto é que vai, se vai durar, se não vai, o que é que vai acontecer, até é assustador, porque eu sinto que nós cada vez mais estamos dependentes desta tecnologia. E, por exemplo, hoje em dia, desaparecer uma ferramenta como o ChatGPT, não havendo uma alternativa, para mim já seria assustador. Para mim também. Para mim era assustador porque tudo o que estou agora a construir ficava perdido pelo caminho, mas acima de tudo pensemos no seguinte, é assim, a tecnologia em si já não vai desaparecer, não é? Claro. Portanto, ela vai ser adaptada ao mercado, portanto, aquilo que o mercado estiver disposto a pagar, e depois a própria evolução, porque, por exemplo, a título aqui informativo, tem-se percebido que este tipo de tecnologias gasta bastante energia elétrica. E é aqui o grande problema que está por trás. Portanto, o valor da energia elétrica é bastante elevado e não se antecipou esta questão, aparentemente. Para termos uma noção, a McKinsey, portanto, a empresa consultora McKinsey, num estudo que eu tenho sobre a energia global ou a energia da Europa, eles consideram que até 2030 5% da energia europeia seja dedicada a tecnologias relacionadas com a inteligência artificial, o que é crítico, não é? Porque nós sabemos que se queremos desenvolver esta tecnologia não vamos poder usar combustíveis fósseis, não é? Vamos ter que aqui usar as energias limpas. Mas pronto, mesmo tirando isso, agora no que toca à tecnologia em si, pensemos, os carros também, quando saíram, os primeiros carros há 100 anos atrás gastavam portanto, o mesmo litro de combustível, não é? Digamos assim, claro que os combustíveis também evoluíram, mas digamos que a mesma quantidade de energia de combustível fazia muito menos trabalho, muito menos potência do que faz hoje, não é? Porque as próprias máquinas evoluem com o tempo, não é? Nós temos que manter aqui a mente aberta também para o facto que tudo bem, a energia gasta muita energia, mas estamos no início. Tem que haver uma adaptação. Portanto, exato, vai haver um estudo ainda, vamos perceber o que é melhor. As próprias pessoas vão aprender a trabalhar melhor com a máquina, porque o consumidor, o utilizador também é responsável pela energia que se gasta. Mas é difícil perceber, e eu acho que para as pessoas normais é difícil perceber que há um consumo de energia por trás de uma pesquisa, de um e-mail que nós enviamos, de estarmos a enviar, por exemplo, e-mails com anexos grandes, tudo isso consome energia. E, mais uma vez, tem a ver com a educação da população e eu acho que falta, lá está. Educação. Exatamente. Educação, sem dúvida. Educação é a grande necessidade para se conseguir utilizar este tipo de tecnologias. E um país como Portugal tem aqui, principalmente um país como o nosso, que é um país de serviços, essencialmente, que temos pouca indústria, pode ser aqui uma tecnologia bastante relevante para o nosso desenvolvimento económico. Porquê? Porque lá está, as pessoas hoje em dia, de uma forma muito mais simples e com muito menos risco, podem experimentar negócios, podem experimentar, quem sabe, os próximos unicórnios, né? E eles surgirem a partir daí. Isto porquê? Porque falavas também no início daquilo que são as tecnologias no-code, as tais ferramentas que não têm código, basicamente, falando lá para quem nos ouve, ferramentas no-code são ferramentas em que nós arrastamos o que é que queremos. Queremos um botão aqui, queremos uma imagem ali, portanto não há necessidade de código colocado ao barulho. E agora a união desta no-code com a inteligência artificial permite-nos facilmente criar protótipos e ir ao mercado experimentar. Esta é uma das grandes propostas que eu trago de valor. E esse protótipo no mercado, lá está, é um protótipo baixo custo, só para experimentar, para conseguirmos ver se há validação, se os clientes querem, não querem, o que é que eles querem, e depois começar a construir a partir daí. Pegando também um bocadinho nisso e até de lá está, de sugestões lá para casa, para quem nos está a ouvir, lá está, eu acho que muitas das pessoas, seja gerações pessoas com mais experiência, mais velhas, ou pessoas mais novas, a inteligência artificial às vezes assusta um bocado, de como é que eu vou começar. Que sugestões é que tens, lá está, para quem olha para a inteligência artificial, lá está, fazer um protótipo, ou que não sabe ainda sobre no-code, de que forma é que pode começar a explorar? Obviamente tens o teu livro, claro, e que é a melhor sugestão aqui, mas
É possível, lá está. Uma pessoa que não tenha tido qualquer tipo de formação em programação, que não venha de uma engenharia, pode desenvolver, por exemplo, uma ferramenta online, um software, o que for? Poder pode. O software depois vai ter algumas limitações porque é necessário realmente ter na mente a estrutura de dados. A partir do momento que temos um software, começam a entrar dados porque os clientes começam a interagir, as pessoas começam a interagir, a trocar informações, e se nós não tivermos esse sistema organizado, a tal estrutura dos dados, a estrutura do software, ele acabará por, mais tarde ou mais cedo, depois ser difícil de escalar, digamos assim. Mas para criar coisinhas simples, sim, sem dúvida absolutamente nenhuma. Claro que há sempre uma curva de aprendizagem, as pessoas têm que estar dispostas a aprender, mas digamos que entre o que eu preciso de aprender para usar um destes softwares e o que eu preciso de aprender para codificar um destes softwares, temos uma diferença que é muito significativa. Eu diria, numa linguagem de programação somos fluentes, e na outra, se falássemos, por exemplo, alemão ou francês, aqui para fazer um exemplo, um paralelismo, eu diria que é o suficiente para sabermos pedir o café, dizer bom dia, boa noite, perguntar onde é que é a casa de banho. Portanto, se aprendemos essas palavras, esse pequeno léxico, aquilo que nós dizemos desenrascar-nos quando vamos a um outro país, relativamente a uma língua de programação ou relativamente às ferramentas no-code, é o suficiente para começarmos a construir programas. Okay. Super interessante. E, por exemplo, dando um exemplo prático, e sabes que nós na Constant temos aqui muita relação com a área da saúde. Sim. Olhando, por exemplo, imagina que eu sou aqui um dono de uma clínica, tenho que tratar, lá está, tenho aqui um departamento de recepção, tenho os médicos, etc. Há ferramentas que eu, não é facilmente, porque tudo exige conhecimento e investimento de tempo, mas há algumas ferramentas que eu posso introduzir no workflow de trabalho da minha clínica e que vão facilitar e otimizar a forma como trabalho, seja na parte da gestão de pacientes ou mesmo no marketing ou aqui no novo negócio. Sim. A ver, uma ferramenta em si aqui não era o que eu acho que seria o mais produtivo, mas aprender a utilizar esta inteligência artificial como um copiloto. Okay. Por exemplo, uma clínica, o diretor de uma clínica pagar a licença de utilização para mais do que um funcionário, que não é nada de extraordinário, tendo em conta a dimensão depois da clínica, e acima de tudo incentivá-los a utilizarem-na como um copiloto, basicamente tendo uma janela sempre aberta onde vão fazendo perguntas e lidando. Já daí vão ver, passado algum tempo, não é? Porque tudo demora tempo, a adaptação, vão começar a ver resultados, principalmente na velocidade, no tempo que a pessoa que está no balcão perde a escrever um e-mail, no tempo que a pessoa perde a criar uma publicação ou investe a criar uma publicação. É nesse sentido que esta a ideia que eu passo, que é que a utilização da inteligência artificial como um copiloto é que realmente vai nos trazer bastantes vantagens. Porque nós temos alguém muito sabedor ao nosso lado. Claro que temos que verificar a informação, porque mesmo as pessoas sabedoras também erram, não é? Mas, acima de tudo, temos alguém que nos pode ajudar a desbloquear aquele e-mail que depois do almoço é difícil de escrever, aquela publicação que queremos que seja criativa e não está a sair, e a máquina pode nos ajudar desde logo aí. Portanto, primeiro, aqui antes de sequer começarmos a introduzir ferramentas complexas, até porque, como provavelmente sabes, o mais difícil às vezes não é levar a ferramenta, é fazer com que as pessoas a usem. Por norma, por experiência, é o que acontece. Muitos gestores, vamos introduzir esta ferramenta, vamos fazer isto, mas depois não treinam o staff. Se não treinam, depois o staff não utiliza. Não utiliza, é a mesma coisa que nada. Que não ter. Portanto, antes de mais, eu diria começar a incentivar as pessoas e a fazer com que elas utilizem a inteligência artificial, neste caso generativa, como um copiloto. E depois daí para a frente, as próprias pessoas vão começar a desenvolver-se. Porque a partir do momento em que se começar a utilizar, o feedback tem sido relativamente transversal, na medida em que quase todos dizem o seguinte, que é: eu faço hoje muito mais do que qualquer imaginava que era capaz de fazer. Estás superpoderes. Exatamente. É? O chat GPT de vez em quando está offline, quando está offline é como se acordasse de ressaca. Que eu assim, então, mas e agora? Então, mas tinha prometido isto ao cliente, agora estou desgraçado, vou demorar 3 ou 4 dias se isto não tiver tratado no instante. Espetáculo. É quase, e também como se tivéssemos, ou seja, no nosso trabalho, seja ele qual for, termos uma pessoa ao nosso lado em que nós podemos fazer as perguntas que nós quiséssemos. É isso uma mesmo. Pessoa que já passou pelos problemas todos que nós mesmo. passámos É isso e mesmo. que nos pode ajudar. É isso mesmo, por exemplo, mais uma vez, no caso de uma clínica, por exemplo, criam-se agentes. Imagina, eu vou a uma clínica
mostro como é que se utiliza os chat GPTs e afins, e o gestor da clínica contrata a ferramenta para poder criar os agentes. E os agentes é uma figura interessante que esta tecnologia permite, porque o chat GPT é como se fosse um Google, ele fala sobre tudo. Mas nós depois queremos coisas especializadas. Para quê? Para reduzir a margem de erro. Não é? Então, eu posso criar um agente que, por exemplo, só tem conhecimentos sobre a ortodontia, creio que seja assim que se diz, Sim. ou estomatologia, ou pronto, as especialidades agora que me ocorrem à cabeça, não sei bem, em que com documentos que o gestor já validou, ou a equipa médica já validou e sabe que aquela informação é válida, esses documentos são carregados para dentro do agente e faz com que o agente não pesquise nada na internet e se cinja só à informação que lá está. E isso, por exemplo, pode ajudar na resposta a perguntas que venham por e-mail e que às vezes têm que ser passadas para os médicos porque só o médico é que sabe responder. E não é que o médico não deixe de ver, Claro. mas neste momento, em vez de chegar ao médico a pergunta do cliente, chega a pergunta já com a resposta pré-preparada pelo funcionário, dizendo: Exatamente. doutor, valide-me só isto. Exatamente. E o doutor: sim senhor. E vai passar a ser muito assim, não é? Sim. O ser humano começar a atuar também como validação, ou seja, validar a investigação e o outro trabalho já está feito. Okay. Exatamente. Validação sempre, nunca esquecer. Temos sempre de validar. Claro que com esta questão dos agentes reduzimos em muita margem de erro. A possibilidade da máquina inventar coisas e coisas do género. Mas precisamos à mesma de ver o que lá está escrito. Mas lá está. Isto parece aqui, enquanto estamos a falar, um passo simples, mas chegar ao médico já a resposta preparada, só para ele validar, são, se for preciso, para já é o tempo de espera do paciente, porque anteriormente o paciente ia ter que esperar que o médico tivesse disponibilidade para escrever o e-mail para depois ver a resposta. Neste momento não, nós estamos a cortar, portanto a pessoa leva já um e-mail pré-feito com a resposta que a pessoa procura, o médico confirma só e depois eles enviam. Portanto, não só tem benefícios para o próprio trabalho da clínica, como depois a gestão de expectativa do cliente é completamente diferente, não é? Claro. Na medida em que o cliente é servido com muito mais velocidade. Muito bem. Pedro, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Obrigado. Muito obrigado também. Obrigado por nos mostrares aqui como é que podemos usar estes poderes especiais, esta magia, e que temos efetivamente de ter cuidado, temos que saber usar. Tens aqui então o livro que eu recomendo bastante. Quem quiser entrar aqui neste mundo da inteligência artificial, não é? E desconstruir aqui isto, porque às vezes parece que são temas complexos, e são, mas que podem ser acessíveis a quem quer iniciar. São mais fáceis do que parece. Exatamente. Mais fáceis do que parece. É isso mesmo. Obrigado, Pedro. Obrigado, a quem nos ouviu, obrigado mais uma vez por ouvir o nosso episódio. Sigam-nos no YouTube, no Spotify, no Instagram, e qualquer dúvida que surja, qualquer questão que queiram colocar, que nos queiram colocar, e ao Pedro, deixem nos comentários e nós respondemos. Obrigado. Obrigado.